Jornal Brasil Atual. Agora são 8h32 e fazemos contato com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Bom dia, Maringoni. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo Tudo certo. bem com esse mundo conturbado, né? Pois é, exatamente isso. Tudo certo, mas nem tanto assim, né? Ontem a gente teve mais um episódio aí dessa escalada da tensão no Oriente Médio com os ataques do Irã a bases dos Estados Unidos no Iraque. Como que você viu esse episódio, Maringoni? Olha, não tem como classificar essa agressão sem uma declaração formal de guerra. Quer dizer, dois países não estão em guerra e um alvo definido, muito definido, ou seja, não foi um acidente, foi atingido, que é o general Suleiman. Não tem como, a não ser como um atentado terrorista. O general estava no país vizinho, em missão de paz, não tem nenhum tipo de agressão aos Estados Unidos sendo realizada, e de repente um drone com 6 ou 7 mísseis atinge o seu carro de auxiliares e cria uma situação internacional incontornável. É de uma responsabilidade total esse tipo de ato. Eu acho que está correto o parlamento iraniano ao classificar isso como um atentado terrorista. É algo indefensável, tanto que os parceiros europeus da OTAN, dos Estados Unidos, não saíram em defesa do país. Quem sai em defesa do país é um tipo desclassificado, ridículo, como o Bolsonaro, que faz de uma irresponsabilidade americana uma irresponsabilidade assumida pelo Brasil também. E que para o Brasil pode trazer prejuízos, por exemplo, no aspecto comercial, né? Já que o Irã é um parceiro importante do país. É um dos principais consumidores da carne brasileira, além de outros tipos de mercadorias. Mas é um país com o qual o Brasil nunca teve nenhum tipo de atrito, não vou nem dizer de um clima belicoso como agora. Mas o Brasil sempre agiu ali como mediador. Não vamos nos esquecer, quando o ministro Celso Amorim era ministro, ainda no governo no governo Dilma, no governo Lula, quando o Brasil atuou como mediador na questão do programa nuclear iraniano, que agora o Irã vai reativar. Então, o Brasil entra nesse enfrentamento não como mediador, mas como parte de uma guerra que não é dele, que não é nossa. Isso pode nos trazer esse tipo de problema. Espero que esse seja o menor dos problemas, embora seja um grande problema. Agora, que o Brasil não entre aí na rota mais agressiva do conflito, ou seja alvo também, passa a ser alvo também de algum tipo de loucura bélica. Agora, nesse aspecto também dessa loucura bélica, a gente teve ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizando de uma certa forma o ataque às bases dos Estados Unidos ali no Iraque, dizendo que, na verdade, não tinha havido mortos e que os Estados Unidos continuam sendo o maior país bélico, né, com o maior poderio militar do mundo, mas a gente sabe que talvez isso não pare por aí. É possível a gente prever os próximos passos dessa relação aí entre Estados Unidos e Irã, Maringoni? Olha, existe uma dificuldade objetiva. Por mais que o Irã vá aumentar o seu orçamento militar para se preparar para qualquer tipo de agressão, é muito difícil que o Irã institucionalmente enfrente os Estados Unidos numa guerra, porque o revide americano, a retaliação americana será uma coisa brutal pela disparidade de efetivo militar, de aviões, de caça, de tropas, de possibilidade, enfim, de empreender uma guerra assimétrica com o país. Então, o Irã, embora tenha manifestado protesto, é difícil que declare guerra aos Estados Unidos de uma maneira convencional. Agora, vai aumentar o seu efetivo de defesa, vai se aliar ao Iraque nesse impulso, nessa demanda iraquiana para a retirada das bases das tropas americanas. O que tem de tropa americana no Iraque, pelo noticiário que a gente vê, é uma coisa em torno de 5.000 a 5.500 soldados em duas bases, mas são duas bases importantes. O fato de não ter... Já estava acontecendo uma retirada de soldados do Iraque quando Trump faz essa
esse atentado. Agora, é uma questão muito séria você desativar duas bases de um país que invadiu o outro. O Trump já disse, os Estados Unidos não vão sair do Iraque. É agora um cabo de guerra, porque criou-se ali no Oriente Médio uma, 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 como é que eu digo? Um sentimento anti-imperial muito forte. É importante ressaltar anti-imperial, eu não estou falando anti-imperialista para parecer panfletário, é porque as autoridades iranianas já disseram, o próprio Ali Khamenei já disse que não é nada contra o povo dos Estados Unidos ou contra o país Estados Unidos, mas contra o governo americano e contra essa ameaça de fato imperial que está sendo feita ao país do Oriente Médio. E por conta justamente disso, né, com exceção da Arábia Saudita e de Israel, todos os outros países ali da região do Oriente Médio, eles têm esse sentimento anti-americano, ou anti-governo americano no caso, reforçado, né? E a gente já sabe que num eventual conflito entre Estados Unidos e Irã, o Iraque já está inserido nessa disputa, de alguma forma. Outros países também podem ser carregados, né, principalmente porque alguns contam com grupos organizados, milícias que também são pró-Irã. Ou seja, pode haver um conflito generalizado, Maringoni. O maior desequilíbrio na região é a Turquia, que pode ficar, que a Turquia foi um aliado, recorrente dos Estados Unidos, e nessa situação não se coloca de forma alguma como aliado dos Estados Unidos, ao contrário. O Iraque, que não tem uma capacidade bélica, é um país arrasado, foi invadido em 2003, há 17 anos, no governo George Bush, ainda na esteira da guerra ao terror. Mas mesmo assim, como você bem falou, tirando a Arábia Saudita e Israel, o Oriente Médio agora fica numa posição de quase que de automática, não digo automática, mas de uma aliança tácita com o Irã, ou de uma aversão ao governo americano muito forte. É um isolamento político muito sério na região. Agora, os desdobramentos é que vão ser muito complicados. Essa queda do avião ucraniano, com a morte de 148 pessoas, mais 9 tripulantes, é algo que vem a complicar, porque pode até ter sido falha mecânica, não ter sido um atentado. Mas, aliás, seria uma loucura se o Irã ou o Iraque derrubasse um avião decolando do aeroporto iraniano, mas de Teherã. Essa situação adiciona um caldo de cultura muito sério, porque a nota do governo iraniano já não fala em falha técnica. Ou seja, a leitura que se fará dessa queda do avião ucraniano vai colocar mais água na fervura numa situação que já é muito, muito complicada. E aí entra outro aspecto que em toda a guerra é fundamental, né, Maringoni, que é a guerra da informação na prática, né? A gente vai ter essa disputa, temos aí várias suspeitas em relação a essa questão do avião, mas também ontem houve um terremoto que muita gente começou a especular que poderia ser um teste nuclear. Enfim, agora a gente vai ter essa guerra informacional que também acaba levando intranquilidade não só para o Irã, para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. Ontem a gente teve outras duas notícias também que não se confirmaram, pelo menos levaram um susto muito grande. Um é um teste de aviões de caça americanos nos Estados Unidos, eram 52 aviões fazendo um teste de combate. O Trump tinha dito anteriormente que haveria 52 alvos no Irã, já se especulou que os aviões estariam decolando para alvejar o país do Oriente Médio. Isso não se confirmou, porque os aviões decolam lá de porta-aviões, não dos Estados Unidos. A outra questão que eu não consegui confirmar foi que alguns sites portugueses, e depois isso foi reproduzido por alguns blogs aqui, davam conta de que o Irã teria expulsado o embaixador brasileiro do país. Essa notícia não se confirmou. Ou seja, como você bem disse, o terreno está fértil para todo tipo de boato e especulação, uma vez que o sangue está à flor da pele. Quer dizer, o sangue que não jorrou nos atentados está à flor da pele. Eu não quero fazer piada disso, não, mas é uma situação muito, muito tensa que a guerra de informações vai ser crucial. E na guerra de informações, quem tem o maior aparato, quem tem as grandes corporações, são os Estados Unidos.
Certo, Maringoni. E ontem a gente teve um fato político também no âmbito internacional importante, acabou sendo ofuscado, obviamente, por essa questão do Irã, mas o governo da Espanha agora, quem assumiu o governo da Espanha é uma coalizão de esquerda pela primeira vez, né? Antes, quando a gente tinha governos considerados de centro-esquerda ou de esquerda, eram o PSOE, e agora uma coalizão entre o PSOE e o Podemos assumiu o governo, mas num ambiente bastante aí complicado também, porque a direita tentou até o fim impedir que esse governo assumisse. Como que você vê o contexto político da Espanha, Maringoni? Olha, a Espanha realizou eleições em abril do ano passado e consegue formar governo. Nós estávamos em abril, mês 4, mês 8, 9 meses, quase depois das eleições, depois de algumas tentativas. E é um governo que tem uma maioria muito estreita. Foram 167 votos para a formação do governo e 165 contra, ou seja, são 165 votos da direita. Então é um governo formado que qualquer votação pode colocar em risco a estabilidade do governo e vai depender muito da habilidade do Pedro Sánchez, primeiro na montagem do ministério. O ministério que estava se esperando que seria anunciado já ontem, foi adiado para a semana que vem. Eu imagino que vão ser alguns dias aí de negociações tensas para criar esse mínimo de estabilidade. A direita saiu de cena parcialmente, quer dizer, por um desgaste muito grande do governo Mariano Rajoy. Você já tinha um governo em formação da centro-esquerda na Espanha, o Podemos fechou e alguns 3 ou 4 partidos menores também fecharam com o governo. Agora, tem duas principais pedras no sapato. Primeiro é o seguinte, a questão catalã, né? A Catalunha é um estado espanhol, uma região espanhola que reivindica a autonomia, ou seja, ela reivindica praticamente a independência, a formação de um outro país. A Catalunha, como a gente sabe, tem outra língua, outros costumes, e quando você vai àquela região, quando você está com um catalão, você diz que ele é espanhol, ele fala, não, sou catalão. É quase como se eu fosse uma coisa muito mais séria do que o habitante de um país que vive num determinado estado. A questão catalã já redundou na prisão das autoridades que promoveram o plebiscito e promoveram as manifestações nos últimos 2 anos. Essa questão catalã divide a ponto de um partido que defende a autonomia catalã não ter se juntado à coalizão que elegeu Pedro Sánchez. Essa vai ser a principal questão a ser colocada agora diante do novo governo. A outra é a seguinte, a Espanha vive não uma crise econômica, isso passou já, mas a Espanha ainda tem um desemprego alto, mas a Espanha está com a sua economia em desaceleração. O país deve crescer, pelas projeções, 2019 deve ter crescido 2,18%. É algo que está na média baixa europeia, ou seja, uma economia que chegou a crescer em 2015 3,65%. Ele cai mais de 1 ponto no seu crescimento. Agora, é uma situação muito tensa, porque foram retirados vários direitos trabalhistas na reforma de 2012 promovido pelo governo de direita, pelo governo do PP. Então, vai ter que se lidar com a questão social na Espanha, com a questão do emprego e com a pressão da direita e do empresariado por uma nova reforma da Previdência. É curioso que as reformas feitas por grande número de países, mas grande mesmo, são as reformas trabalhista e da Previdência, coisa que no Brasil vem sendo tentada desde 2015 e foi aprovado no governo Temer da trabalhista e pelo governo Bolsonaro da Previdência. O Estado quer retirar os seus gastos sociais. Como é que um governo de esquerda vai se ver diante dessas pressões? Mas é preciso levar em conta, um governo de esquerda frágil. Pode ser que ele consiga ampliar essa sua base com alguns partidos aí que estão na centro-direita. Mas essa é a dificuldade inicial que vai ter o governo Sánchez, levando-se ainda em conta o peso crescente que a extrema-direita do partido Vox, que surgiu no sul da Espanha, na Andaluzia há alguns anos, mas o Vox tem no parlamento espanhol. Tem um número de deputados aí expressivo. O Vox tem 24 deputados em mais de, peguei os números aqui, em 350.
você fala tem 24 em 350, é aí alguma coisa em torno de 7%. Mas são 7%, são 24 deputados que têm uma voz nacional nos meios de comunicação e que têm uma maneira de propagar suas ideias num ambiente difícil, com esse equilíbrio tenso político que tem o governo espanhol. E você mencionou, né, Maringoni, essa questão da reforma trabalhista, o plano inicial de governo, né, da coalizão ali, é justamente revogar boa parte dessa reforma trabalhista, como também aumentar o salário mínimo, tributar os mais ricos, ou seja, fazer uma reforma tributária que seja um pouco mais justa. Mas é como você falou, ontem mesmo o Pedro Sánchez disse que era para a direita abandonar o clima tóxico que tinha sido instalado ali. E, na verdade, parte dos parlamentares da direita acaba mimetizando o comportamento dessa extrema-direita do Vox. Né? Então, vai ser um clima muito difícil para aprovar não só esses pontos aí que a coalizão defende, mas também diversas outras medidas aí que o governo vai ter pela frente. Agora, de todo modo, é uma ótima notícia a gente ter uma coalizão de centro-esquerda na Espanha. Se a gente olhar para a Europa, a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, estão numa situação política muito menos tóxica, ou seja, a direita não levou ali, do que na França, do que na Inglaterra, do que na própria Itália, apesar da Itália o Matteo Salvini ter saído do governo, quer dizer, a extrema-direita saiu do governo, você tem uma coalizão de centro-direita na Itália. Agora, é uma boa notícia com todas essas ressalvas que você faz. A necessidade de revogar parte da legislação trabalhista, de não dar curso à reforma da Previdência, mas especialmente a questão catalã é muito séria. Se a gente pega um partido de esquerda como o Podemos nacionalmente tem uma posição sobre a questão catalã e na Catalunha, o correspondente ao Podemos lá, é a favor da autonomia, ou seja, o partido não tem uma posição clara sobre a autonomia da região da Catalunha. O PSOE é um partido que tende a ter uma posição nacional, ou seja, contra a autonomia catalã. Agora, se o partido for para o governo com esse espírito de fazer uma carga pesada contra a autonomia catalã, como são 2 votos, isso pode ser usado como uma maneira de chantagear o governo por parte de alguns deputados da própria coalizão, que não é uma coalizão totalmente uniforme. Vamos lembrar que o PSOE, o Partido Socialista Operário Espanhol, tem 123 membros desses 165. O Podemos tem 42. Eles completaram, aí são os 2 que completam a coalizão. Mas dentro da coalizão, de uma coalizão, você sabe que tudo pode acontecer quando a margem de votação é muito estreita como essa. Tá certo, Maringoni. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni.